Olá para todos, sou a professora Darilane e hoje vamos estudar ciências. Nosso componente curricular vai ser a prevenção da transmissão de vírus. Sei que todo mundo já está cansado de escutar falar de vírus, mas vamos aprender hoje muito mais. Então, o que são vírus? A palavra vírus vem do latim, que significa veneno. O estudo do vírus é chamado de virologia. Nas aulas passadas, a gente compreendeu que o vírus faz parte do micro-organismo, que ele é extremamente pequeno. Bactérias são pequenas, então o vírus é menor do que a bactéria. O vírus pode infectar uma bactéria. Então, o vírus é... Aí está uma fotozinha de um vírus para a gente entender. O vírus ele é composto de envelope, capsídeo e material genético. O material genético consiste do DNA do vírus. Pronto, o DNA ele vai sofrer mutações. Um vírus vai ter um novo vírus. É o que a gente escuta hoje muito falar da Covid. Eita, surgiu agora a nova variante do Covid. Não é uma nova Covid, sendo que o vírus do Covid evoluiu para uma nova variante. Então, está sempre sofrendo uma mutação. As doenças virais são chamadas como virose, né? Muitas vezes a gente vai no médico, a gente está lá, eita, esse médico não sabe o que eu tenho. Sim, ele sabe, é uma virose. São doenças causadas por vírus. Algumas viroses são a catapora, a gripe, ebola, dengue, cachumba, hepatite, HPV, AIDS e poliomielite. Eu só coloquei algumas aí, que são mais de 200 tipos diferentes. Então, vamos falar agora de prevenção, que é melhor se prevenir do que tratar, né? Como vocês estão vendo na foto, é a vacina, produzida na primeira vez em 1796, por Edward Jenner. A gente já escutou falar o nome dele, que ele fez uma vacina para o vírus da varíola. Então, ele ficou lá observando as viríolas encontradas nas tetas da vaca e depois de certas análises, ele experimentou a primeira vacina para essa doença. Ele foi lá, coletou o material das mãos das pessoas que ordeiam as vacas e injetou num garotinho de 8 anos. Então, estava ali a primeira vacina descoberta, a primeira vacina da história. E as vacinas é responsável pela prevenção de várias doenças. No Brasil, nós temos uma campanha de vacinação que é reconhecida mundialmente. Recebemos várias vacinas gratuitamente para tratar vários vírus, entre eles a poliomielite e a varíola, que está erradiada no Brasil desde o ano de 2000. Então, aí a importância de tomar a vacina. Como vimos anteriormente, o vírus sofre mutação. Então, se a gente não começar a não tomar vacina, eu não vou tomar vacina por causa da reação. E o que vai acontecer? Aquela doença, você vai ser infectado, aquela doença vai sofrer mutação a partir do seu organismo e vai dizer, oxe, tem algo diferente aqui. Eu vou me fazer uma mutação para poder infectar mais pessoas. Então, vai começar. As doenças que forem irradiadas vai surgir novamente. Sim, esse é o mosquito da dengue. O que poucas pessoas sabem é que a zika, a dengue, a chikungunya e a febre amarela são vírus. O mosquito Aedes aegypti é responsável pela transmissão do arbovírus, que são a dengue, a zika, a chikungunya e a febre amarela. O que acontece? O mosquito fêmea que carrega a doença. Ele vai carregar todas essas doenças de uma só vez? Não. Ele vai carregar um único tipo de vírus que pode infectar as pessoas. Então, você deixar água parada, vai acumular mosquito da dengue. Então, você vai ter essa doença circulando. Os alimentos infectados são denominados como arbovírus ou rotavírus. São causadores da gastroenterite. Como eu já tinha falado anteriormente, né? Ele vai atacar somente sua flora intestinal. Vai ser a famosa diarreia, disenteria, causada por vírus. E por último, a camisinha. Sim, gente, boa parte das DST são virais, são transmitidas pelas relações sexuais sem uso de preservativos. É o tipo da AIDS, HIV e as herpes genitais. Mas o que acontece? Boa parte dessas doenças não tem cura. Pode ter um tratamento para prolongar sua vida, mas ela não existe cura. Essa é a importância de usar a camisinha nas relações sexuais. Aqui no quadro tem algumas dicas de prevenção. São as mais comuns. É a utilização de máscara, se você estiver doente. Lavar sempre as mãos para a proliferação dos vírus não ser contaminando os outros. Vamos olhar para o quadro. Pronto.
lavar as mãos, lavar bem os alimentos, porque alimentos infectados não só transportam vírus, mas ele pode ter bactérias. Então, a importância de uma boa higienização, principalmente dos alimentos in natura. O que são alimentos in naturas? São alimentos consumidos crus, como os alfaces, os vegetais e carne. Gente, carne tem que ser extremamente, corretamente preparada, porque ela traz vários tipos de doenças se você consumir ela crua. Utilizar a camisinha em todas as relações sexuais para você se prevenir da AIDS, lembrando que a AIDS não tem cura. Em questão da Aedes aegypti, é aqueles cuidados que a maioria das pessoas conhece. Água parada, não. Caixa d'água sempre tem que estar coberta. Se você vê algum local que tem água, você joga aquela água fora, coloca o objeto em algum local coberto, para ali não proliferar o Aedes aegypti e transferir as doenças dele. E sempre estar se vacinado. Essa é a importância da vacinação. A vacinação vai fazer com que vocês não peguem os vírus e esses vírus não sofram mutações e a partir dessas mutações ele volta a existir. Porque é muito mais fácil a gente se tratar, se prevenir do que tratar. Porque imagina, as doenças que não têm cura, como é que a gente vai tratar? Vai se curar? Não, não vamos. A gente vai prolongar nosso tempo de vida, mas a gente nunca vai ficar curado delas. Então, o tratamento. A maioria das doenças virais não tem medicamentos específicos. Tratamos os sintomas. É o caso da gripe. Quando a gente está gripado, a gente trata o quê? As secreções que temos no pulmão, a coriza, a tosse, o espirro, mas não tem um medicamento específico para a gripe. Vamos tratar os sintomas da gripe, mas não a gripe. Então vamos deixar isso bem claro. Quando começou muito a Covid, a gente começou, eita, tem medicamentos para a Covid. Não, gente, não existe medicamento para a Covid. Tratamos os sintomas, aquilo que a Covid vai trazer. Pronto. Quem está com Covid vai ter febre, então você vai tomar um remédio adequado para a febre. Você está com problemas no pulmão, você vai ser medicado para aquilo, mas jamais para a Covid. Não tratamos a doença viral, mas os sintomas. Impossível, né, falar de vírus, mas não falar da Covid ou do coronavírus. Que a Covid-19 é a cicla do coronavírus. Por que 19? Porque ela foi descoberta no ano de 2019. O primeiro caso de coronavírus surgiu no dia 31 de 12 de 2009, na China, em Wuhan. Ninguém até o momento não tinha ouvido falar dessa doença, então esse foi o primeiro caso registrado. No dia 2 de fevereiro de 2020, ocorreu a primeira morte fora da China, então a doença já não se concentrizava mais na China, mas ela já estava espalhada pelo mundo. Vários países já emitiam alerta que existiam casos neles, né? O primeiro caso no Brasil foi confirmado no dia 26 de 2 de fevereiro de 2020, foi o primeiro caso confirmado no Brasil. E no dia 11 de março, eita, vou coisa aqui, vice? Posso? No dia 11 de 3 de 2020 foi declarado estado de pandemia. O mundo estava vivenciando um caso até o momento inédito. A gente já teve pandemia antes, sim, mas não de uma forma tão agressiva e tão rápida como foi o coronavírus. Ele viajou, veja, o primeiro caso foi dia 31 de dezembro de 2019. Em menos de 3 meses, o mundo já estava totalmente infectado por essa doença. Infectado não, espalhado, né? Então, no dia 15 de 3 de 2020, começou a quarentena no estado de Pernambuco. Então, foi uma guerra para descobrir o que era essa doença, que até o momento ela era inédita, né? Era algo novo. Imagina, o mundo todo queria saber o que era o coronavírus, como era que transmitia, o que eram as causas dele, como é que se fazia para ser tratado dele. Então, a junção de todos os cientistas naquela época, médicos, tudo, desenvolveu a quarentena. Então, a quarentena foi desenvolvida para barrar a contaminação dessa doença. Eles viram que essa doença se espalhava pelas gotículas de salivas, que elas vinham contaminadas, pela aproximação social. Então, epa, vamos aí fazer o distanciamento das pessoas. Por isso foi importante o distanciamento social, porque vamos analisar que isso não existisse. Vamos ver. Eita, beleza, tá? A doença tá aí, vamos todo mundo continuar a vida como é que tá. A quantidade de pessoas infectadas ia ser muito maior. Ia ser uma proporção, assim, de um dia para o outro, muito grande. Então, os hospitais não iam conseguir tratar essas pessoas. Então, a mortalidade ia ser muito maior. Então, essas eram algumas recomendações, algumas não, que ainda temos, né?
o distanciamento social, o uso de máscaras, a gente ficar, sempre preferir lugares ventilados, lugares abertos, limpar, lavar sempre as mãos com água e sabão, quando não for possível, o uso de álcool gel, cobrir o nariz e ficar em casa, foram as recomendações. Então, a vacina. Nessa guerra do coronavírus, os cientistas, estudiosos, médicos queriam achar alguma maneira para barrar essa doença. Então, foram desenvolvidas vacinas. Lembra que eu já falei que o vírus pode sofrer mutações? Então, se a gente deixar de se vacinar, o que vai acontecer? O vírus vai estar aí, ele vai sofrer outra mutação e a gente não sabe como é que vai ser. Então, essa é a importância da gente sempre se vacinar, sempre se cuidar, sempre seguir as recomendações médicas. Por quê? Se você, todo na minha casa se vacinou, mas eu não vou me vacinar, você não está colocando em risco só a sua saúde, mas a de todos. São episódios em cadeias. Eu não me vacino, daí vai outra família, outra pessoa não se vacina. Esse vírus vai o quê? Vai se fortalecer e ele vai voltar a existir. Gente, não precisa ter medo da vacina. A vacina não vai deixar você doente. O que é a vacina? A vacina é o vírus morto. Ele vai fazer com que seu organismo... Gente, isso são todas as vacinas, viu? Ele faz com que nosso organismo crie defesas contra essa doença. Você criando defesas, você não vai ser mais infectado, você não vai mais desenvolver essa doença e você não vai conseguir mais transmitir ela para outra pessoa. Então, não só é você, é a gente pensar no todo. Não só eu cuidar de mim, mas cuidar de todos da minha família e todos ao meu redor. Isso se chama de responsabilidade social. É você não pensar só em você, mas pensar na sociedade, pensar em todos. Então, vamos lá para nossas atividades de hoje. Primeira, as doenças causadas por vírus são chamadas de virose. Cite o nome de 4 doenças causadas por vírus. Está extremamente fácil essa. Segundo, qual foi a primeira doença causada por vírus que teve uma vacina desenvolvida para sua prevenção? Esse assunto a gente já viu 2 vezes. Terceiro, onde se deu início o coronavírus e como é realizado a prevenção contra a contaminação desse vírus. Então, gente, agradeço muito por vocês estarem assistindo essa aula, a participação de todos vocês. Como já vimos, se cuidem, se precisar sair sempre de máscara, sempre de álcool gel e cuidado. Vacinem-se e, por favor, compartilhe essa aula com a sua professora, com seus amigos. Tchau, tchau, até a próxima!